Bom dia. Hoje é o 6º dia da novena, em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, e pedindo proteção pela maternidade santificadora, tanto das mães que já estão com seus filhos e que desejam que Nossa Senhora proteja com seu manto protetor, como também das mulheres que desejam ser mães, que estão com esse desejo no coração, que Nossa Senhora interceda junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, permitindo que essas mulheres sejam mães em breve, tenham a dádiva de ser mães e de conduzir seus filhos no caminho de santidade. Nós estamos reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo para que sejamos abençoadas durante esse dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, vou começar a compartilhar minha tela. E aí vocês já me sinalizam se tiver alguma coisa errada. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui. Tá certinho. Ótimo. Então, hoje, o 6º dia da novena, tá? A gente vem abordando ao longo desses dias, desde o relato de como o milagre aconteceu, mas, sobretudo, como esse milagre vem sendo importante desde o acontecimento em 1531, ou seja, quase 500 anos de história. Passamos pelo processo de conversão, pela importância e validação da Igreja Católica sobre o milagre, falamos sobre acidentes que aconteceram com o manto e como, de forma sobrenatural, ele continua intacto até hoje. O próprio fato de o manto ainda existir, sendo feito de um tecido tão humilde, tão simples. E hoje a gente vai abordar a questão dos olhos, do que está por trás dos olhos da Virgem de Guadalupe. Antes disso, eu queria fazer uma pequena correção sobre o dia de ontem, que foi o 5º dia da novena, onde a gente abordou a questão dos acidentes, que eu tinha sinalizado que a mancha poderia ser aqui embaixo ou aqui do outro lado, mas, na verdade, a doutora Emília, que é uma das pessoas que está acompanhando a nossa novena, ela e já esteve lá, ela nos mostrou que a mancha é essa aqui, na parte de cima, no canto que fica à direita de nós, né, que estamos vendo, certo? Foi onde caiu o ácido solvente, e surgiu uma mancha que, aos poucos, ela foi clareando e ficando realmente bem discreta aqui. Mas vamos falar dos olhos hoje, que são realmente um enigma e que mostram para a gente que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela comunicou imediatamente aos índios que estavam ali em 1531, mas que, ao longo da história, ela continua comunicando à medida que a ciência vai avançando, que novos estudos sobre o manto vão acontecendo, ou seja, é um manto que continua se comunicando com todos nós e que possivelmente ainda há coisas a gente descobrir. Então, em 1929, o fotógrafo oficial da Basília, ao analisar os olhos da Virgem, identificou a presença de uma figura humana refletida nas córneas, como se fosse uma foto 3x4. Ele rapidamente associou a imagem do bispo, que estava assistindo o evento. E aí vamos lembrar uma questão de data, 1929 foram 8 anos após aquele acidente da explosão em que um terrorista, né, digamos assim, anticatólico, explodiu a bomba. Então, o México vivia naquele momento uma situação onde havia ainda muitas perseguições aos católicos. E aí foi orientado que esse fotógrafo ficasse com a informação em segredo, ele passou a informação para o clero, mas foi colocada aquela informação em segredo eclesiástico, e assim permaneceu em segredo a identificação da imagem por muitos anos, por uma questão mesmo de não chamar atenção, mais atenção ainda, para quem é anticatólico, para o manto, né?
A imagem que ele identificou foi essa aqui, ó, ele olhando isso aqui, ele viu essa imagem, e hoje a gente tem condição de ampliar, e ele viu essa imagem humana, e por uma questão de descrever o que é que os olhos estariam olhando naquele momento, foi identificado como a imagem do bispo. Mas aí os anos de perseguição foram diminuindo, e em 1951, um desenhista que examinava a imagem do manto percebeu que existiam semblantes dentro dos olhos. Ele também identificou que provavelmente correspondiam para o que aquela imagem estaria olhando. Então, à medida que o manto se abre, essa imagem está olhando pessoas na frente dela, né? E aí foi isso que foi interpretado. Então, aí, o que tem dentro do olho é o que ela estava vendo na hora. Então, seriam os espectadores da aparição. Ou seja, São Juan Diego, o bispo e outros presentes que estavam ali descritos nos livros, nos documentos que tinham um relato. Esse desenhista, que era muito renomado, ao descrever isso, levou para o clero e tornou isso público. E aí, rapidamente, médicos, oftalmologistas e cirurgiões começaram a se interessar e a querer estudar aquela imagem. Tanto os que são católicos e que queriam estudar por uma questão de fé, mas também aqueles que queriam estudar do ponto de vista científico, entender melhor do ponto de vista da ciência. Então, aqui, ó, esse desenhista, além de identificar a imagem que estava aqui, ele já identifica outros espectadores também, né? A imagem continua aqui, aquela primeira imagem vista já em 1929, mas eles começam a identificar outras imagens também dentro do olho. À medida que a tecnologia vai avançando, vão sendo feitos estudos de digitalização, com a ajuda da informática e tudo mais. E aí, o que esses oftalmologistas e cirurgiões descobriram era muito impressionante. Eles perceberam que é como se os olhos da imagem tivessem reagido a uma luz no momento e realizado ali, né, uma imagem de um reflexo, que seria impossível de se obter numa superfície plana, opaca, como aquele tecido, e principalmente em 1531, onde não havia nenhum recurso de imagem digital, né? Teria que ter sido feita, de fato, a pintura à mão. Então, aquilo ali se tornou incrível, né? Impressionante. E aí eles concluíram que os olhos da Virgem de Guadalupe dão a impressão de serem olhos vivos mesmo, olhos de uma foto viva. Lembrando que não existia foto em 1531, hein? Era só, em tese, seria uma pintura. Mas, na verdade, o que a gente sabe, o que a gente acredita é que é uma pintura de Deus, uma pintura sobrenatural. Então, os olhos realmente são incríveis. E aí, com estudos digitais ao longo dos anos, eles identificaram, na verdade, hoje já 13 imagens. Tem aquela imagem original que está aqui, que foi a primeira pessoa que identificou essa imagem. Mas hoje já tem 13 pontinhos aqui dentro, e cada um delas, quando eles vão correlacionar com os relatos históricos, teria uma correlação. Então, seria a do bispo, a do tradutor, porque o Juan Diego ele falava a língua local e o bispo falava espanhol. Então, tinha uma pessoa que era o tradutor. Tinha a imagem de uma escrava, também tem a imagem de uma escrava que estaria ali presente na situação. Tem a imagem de uma família, eu acho que eu trouxe a da família. Ah, não, aqui seria do bispo, ó. Estaria mais para cá, certo? Tem a imagem de uma escrava, tem a imagem de uma família que estaria tendo uma audiência com o bispo antes do Juan Diego chegar. Enfim, cada imagem tem uma correlação histórica e os olhos são realmente encantadores, né? Uma imagem tão real de algo que teria, em tese, teoricamente, sido feito com estruturas muito arcaicas, se tivesse sido feito por mãos humanas em 1531, que a gente sabe que não foi, que não tem como ter sido, tamanho o mistério que tem por trás do manto. E é isso que eu queria trazer sobre os olhos de Guadalupe são bem enigmáticos mesmo. Se vocês quiserem estudar mais, tem muita coisa na internet, muito documento, é uma das partes que tem mais documentada essa questão dos olhos, mas realmente é muito misterioso o que está por trás desse olhar. Vamos para o nosso ato de contrição agora. É o momento da gente pedir perdão pelas nossas faltas, por toda a nossa falta de fé, e pedimos a Deus que aumente a nossa fé,
Rezemos também, hoje é dia 8 de dezembro, é o 6º dia da novena, então é o dia da Imaculada Conceição. Peçamos perdão a Deus por todas as vezes que o coração de Maria foi machucado pela humanidade, por todos nós, e o Sagrado Coração de Jesus também foi ferido por todos nós, por toda a nossa falta de fé e falta de amor a Deus. Peçamos perdão pelos nossos erros individuais e pelos erros daqueles que não creem. Ó Jesus, meu Senhor, quão grande foi a minha cegueira, porque depois de me revelar a existência de um inferno eterno, eu não tive medo da tua justiça. Abominável foi a minha loucura, porque ciente dos males do pecado, tive coragem de cometê-lo, vivendo sem dar atenção ao ser amor infinito. Ainda que eu mereça o seu julgamento, Senhor, a sua misericórdia é maior do que a minha malícia. Sua bondade venceu a minha iniquidade, e eu me entrego ao seu amor, que me resgatou quando eu fugi de vós. Agora arrependido, eu me lanço aos teus pés, ó doce Jesus. Com todo o meu coração, eu odeio, detesto, abomino o pecado. Por amor a ti, meu Salvador, a quem agradeço e peço para que me acompanhe por toda a eternidade. Amém. Oração à Virgem de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe de Deus e Imperatriz da América. Aos seus pés e diante de seu infinito amor, acolhidos em seu santuário, rogamos pela sua intercessão e presença em nossa vida. Estende seu manto sagrado sobre as famílias, guiando suas condutas e decisões para que jamais sejam afetados pelos males do pecado. Conduz pais e filhos na direção do amor, da fraternidade e do respeito. Guia a Igreja e todos os fiéis que suplicam pela paz e a unidade ao caminho da misericórdia e da luz que não se apaga. Tudo isso vos pedimos, Mãe Santíssima de Guadalupe, com esperança e confiança no seu auxílio. Rogai por nós, doce Virgem Imaculada, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos para a nossa oração do dia, esse momento em que a gente pede nos nossos corações a proteção sobre a nossa natureza de mulher, a proteção sobre a natureza de mãe, que todas nós temos. Que sejamos mães biológicas, mães adotivas, mães no plano espiritual, que tenhamos a oportunidade de ser mãe e de nos santificar no caminho da maternidade. Coloquemos nossa mão no coração, no nosso ventre. Eu sei que aqui tem mulheres que estão gestantes, então, que essa gestação seja protegida, seja com muita saúde, que esse filho venha para santificar a família. As mães que já são mães, que Nossa Senhora coloque o manto protetor sobre seus filhos, e que sobre os nossos filhos, né, inclusive os meus, e que nenhum mal afete nossos filhos, que eles sejam conduzidos no caminho de santidade rumo ao céu, com o nosso auxílio. E pelas mulheres que desejam ser mães, que toda a saúde chegue a esses ventres, a esse ovário, a esse útero, a cada célula do seu corpo, e que uma fertilidade imensa tome conta do seu ser, da sua família, desse casal que deseja ser pai e mãe. Das mulheres que também desejam ser mães e que estão em busca de um casamento, que esse casamento seja um casamento santificador, porque é no seio da família que Deus opera milagres e que Deus vive todos os dias e se renova todos os dias aqui na terra. Rezemos. Ó Deus, Pai misericordioso, que reina no céu e na terra, permitistes que, por intermédio de Nossa Senhora de Guadalupe, encontrássemos o caminho da verdade e da vida. Em nossa mãe, reconhecemos os seus propósitos e virtudes, renegando as vaidades deste mundo e os vícios e instabilidades dos nossos atos. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Aí nós temos o nosso compromisso de rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai, o Salve Rainha. E aqui eu venho trazer também para vocês que estão acompanhando pelo YouTube. Eu vou começar a coletar as intenções hoje nominalmente. Então, quem quiser colocar seu nome aqui embaixo, o nome do casal, o nome de alguém querida que quer ser mãe, coloque aqui. No último dia da novena, nós vamos falar esses nomes todos em voz alta, pedir a Nossa Senhora de Guadalupe que interceda por cada mulher, por cada família.
Então, coloque seu nome aqui embaixo. As meninas que estão no grupo do WhatsApp, quem está no grupo do WhatsApp, eu vou começar a puxar a lista hoje, com o nome, e o nome da mulher e o nome do casal, que deseja estar nas intenções do último dia da novena. A gente fica aqui agora com esse 6º dia de novena, e que Deus nos dê um dia maravilhoso. Lembremos da Imaculada Conceição hoje, a hora da graça, meio-dia, coloque todas as suas intenções, as intenções do seu coração e as intenções do mundo, na hora da graça, meio-dia. A gente vai lembrar no grupo do WhatsApp também, mas é importante que você também pense em Nossa Senhora nesse momento. É isso. Vou parar de compartilhar, encerrar a gravação. E a gente vai agora para o nosso compromisso aqui online. Para quem está online, a gente faz o compromisso das orações dentro do grupo mesmo.